Inocência, Visconde de Tuné. Adaptação, Ronaldo Antonelli. Ilustração, Francisco Villanchan. Gênero literário, história em quadrinhos. Resumo da obra. O conflito dramático central de Inocência está presente no tema do casamento arranjado, em que uma moça é prometida a um bom partido, escolhido pelo pai, e se apaixona por um forasteiro que está de passagem. Temas principais: inquietações da juventude, diálogos com a sociologia e com a antropologia. Olá, professor! Olá, professora! O espaço do sertão é determinante na obra de Tuné, pois envolve um estado de contradição permanente. Por um lado, ele tem belezas arrebatadoras e é fonte de vida. Por outro lado, há também pobreza e desespero. A idealização da natureza e o exotismo romântico convivem com os problemas sociais. No romance, há uma descrição detalhada da fauna e da flora do sertão. Ainda assim, o meio exterior serve para traduzir as interioridades, havendo o céu nublado quando as personagens estão em desespero, por exemplo. A natureza é uma tradução da vida espiritual artisticamente retratada. O retrato do meio sertanejo é reflexo das relações sociais. Pensar o território era também pensar cultura e disputas por poder e dominação. Daí o destaque para conflitos entre personagens de origem urbana e rural. A dimensão trágica do romance parece fazer um balanço sobre essa cultura, trazendo a vitória dos costumes locais como algo negativo. A brutalidade vence a delicadeza, e relações de poder triunfam sobre aspirações liberais. No romance Inocência, há noções específicas de trabalho científico, que indicam progresso e modernidade, por oposição à vida rural, vista como rústica e atrasada. A cultura do sertanejo aparece na obra com os primeiros vestígios de uma consciência sobre o sofrimento do sertanejo. Mais alguns anos e essa consciência descambaria para uma nova forma de ver o mundo e conceber obras literárias: o naturalismo. A relação entre as personagens vai além da esfera individual, quando se estabelece um conflito de vontades, como é típico da intriga romântica. Ele também está ligado a conflitos sociais, ideológicos, políticos ou culturais. O romance se passa em 1860. 10 anos após a Lei Eusébio de Queiroz, e publicado em 1872, um ano após a Lei do Ventre Livre. As marcas do movimento abolicionista não estão explícitas na composição do enredo de Inocência. As marcas de uma sociedade dividida entre escravos, homens livres e proprietários se fazem presentes ao longo de toda a obra. Dois personagens coadjuvantes, Maria Conga e Tico, circulam no ambiente doméstico e surgem como forças subalternas e adaptadas à situação de cativeiro. O conflito dramático também representa o conflito entre forças exteriores, de natureza mais ampla que o mero ambiente doméstico. Por isso, os pares amorosos, o conflito e os diálogos também são alegorias de temas sociais da época. Em relação às opiniões de Inocência para o casamento, o leitor percebe que ela não é tratada como uma pessoa autônoma, independente ou com vontade própria. Já havia debates na época sobre a emancipação feminina como signo de modernidade. O conflito entre Cirino e Pereira não é apenas entre pai e pretendente, mas também entre o discurso da modernidade, do pensamento científico, urbano e letrado, contra os costumes rurais, considerados por muitos como sinais de atraso. Pode-se torcer contra ou a favor da boa fortuna do casal, esperar a punição e desventura de personagens que agem como antagonistas ou vilões. Da oposição entre o plano ideal e os conflitos sociais, surge o final trágico. Daí a percepção de um posicionamento crítico da obra sobre forças sociais em conflito. Inocência, de Visconde de Tuné, é a primeira grande obra de fôlego que consegue retratar o sertão mato-grossense com imaginação literária consistente. É um romance de transição entre as idealizações idílicas do romantismo para o fatalismo científico naturalista.
há uma mistura de temas contraditórios: paisagem e conflito dramático, o pitoresco e o cosmopolita, o patriarcado colonial da Casa Grande e o lugar social da mulher, o amor platônico e as convenções familiares. Com inocência, Tuné acreditava ter realizado a grande aspiração do romantismo brasileiro, a consolidação do nacionalismo estético. O conflito dramático da obra apresenta personagens fortes, marcantes, com ações que mobilizam formas convencionais do romantismo brasileiro, como o amor impossível, o desenlace violento da intriga amorosa e temas que remetem à intensidade emotiva da peça Romeu e Julieta. Por isso, incentivamos o diálogo da obra com trechos da peça de Shakespeare. Recomendamos o filme Inocência, dirigido por Walter Lima Jr., que adapta o romance de Tuné para o cinema. Vale consultar o site Memórias de Paranaíba, com memórias da cidade e referências da passagem de Tuné pela região. Para mais informações sobre as habilidades da BNCC trabalhadas nesta obra, consulte o material digital do professor. Obrigado e até a próxima!